Bom dia! Mais uma chance. Bom dia! Que alegria ter você aqui com a gente já. Povo de Deus, família de Deus, a igreja que é a família das famílias. E as famílias se reúnem aqui dominicalmente, na verdade diariamente aqui nessa igreja, para adorar ao Senhor, glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé aí onde você está. Já pergunta o nome da pessoa que está aí do seu lado. Hoje você vai orar com ela daqui a pouco. Orar por ela, pergunte o nome. Se você já conhece, já pode pular essa parte, já pode dar um abraço de boas-vindas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 92. Nós vamos introduzir esse canto, esse culto, adorando ao Senhor com este salmo. Salmo 92 diz assim, de 1 a 4. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra ao Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Como a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Fale comigo essa parte B do último versículo. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Vamos lá? Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Mas talvez hoje, ao contrário do que diz esse salmo, você esteja triste, abatido. Talvez não tenha forças nem de abrir os lábios para cantar. Eu quero te dizer que ainda assim você pode entoar um louvor e uma adoração ao Senhor. Porque assim como Abacuque nos disse, ele falou, ainda que tudo vá mal, eu adorarei o Deus da minha salvação, eu louvarei esse Deus. A adoração existe quando estamos tristes ou felizes. E hoje você tem essa oportunidade de entregar a sua adoração, independente de como está o seu coração. Eu quero lhe dar alguns segundos, você vai fechar os olhos aí onde você está. E você vai entronizar Jesus no seu culto. Porque todos nós estamos prestando e entregando culto ao Senhor nessa manhã. Você não veio assistir um culto, você veio prestar culto ao Deus Todo-Poderoso. Esses segundos são seus. Entregue-os a Jesus. Bondoso eterno Deus, nosso Pai, nós nos prostramos, Senhor Deus, na Tua presença nesta manhã, neste dia, Senhor Deus. Buscamos, Senhor Deus, ardentemente, Senhor Deus, a Tua presença. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja junto de nós, nos abençoando, nos sustentando, nos fortalecendo e nos ensinando, Pai, a andar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Logo de manhã quero te buscar.
Deus que está conosco 24 horas por dia, amém? Oh, Pai, vamos adorá-lo. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Cante! Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, anda sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, anda sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, anda sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim. Só você, diga! Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, anda sempre alegre, Cristo me alegre. Nós temos alegria nessa manhã de louvar a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, eu e você, mas também entendendo que Ele tem feito coisas lindas na vida dessa família maior, a igreja, e na família de algumas pessoas especiais, em algumas famílias aqui. Você pode se assentar um minuto? Eu quero apresentar para você algumas pessoas especiais que estão vindo aqui louvar a Deus com a gente. Uma delas é a Maria Júlia. Cadê? A Maria Júlia aqui, olha, de 4 anos, tá vendo? Ela trouxe o irmãozinho dela, junto com a família dela, e o irmãozinho dela, deixa eu ver aqui bem direitinho agora, e desculpa, vou ter que passar bem na frente aqui, que eu esqueci minha cola, desculpa, é o João Pedro, né? João Pedro está ali, eu vou pegar o João Pedro no colo, já já, olha só, a câmera está ali pegando o João Pedro, que família bonita, graças a Deus, né? Você quer fazer o ó? Aproveita, vamos lá, ó, 1, 2, 3, que coisa linda, né? Mas a gente tem mais gente aqui, olha, o João Miguel trouxe também a família dele. Cadê o João Miguel? Ali com o pastor Lucas, né? Olha que lindo, ó. Que coisa linda. E a Maria Luísa Machado também com a família dela. Olha lá, olha que lindinha com a faixinha, ó. Que bênção, né, queridos? Nós queremos orar a Deus por cada um desses que o Senhor tem colocado nas nossas famílias. São presentes de Deus, vem aqui comigo, isso. São presentes de Deus para nós, e a gente tem o privilégio, a alegria de recebê-los em casa, mas também a responsabilidade tão bonita diante de Deus, de ajudar a apresentar a vida de Jesus, quem Ele é, e como a gente pode viver bem nessa terra, na presença de Deus, para que os pequenos possam crescer e se tornar homens e mulheres tementes ao Senhor, que possam embelezar esse mundo com a beleza de Jesus. E por isso nós queremos orar como igreja junto com vocês, para que Deus dê essa graça, essa sabedoria, a orientação para que vocês os orientem, mas para que a gente como igreja também possa ter a alegria de participar desse processo
e ajudar quando a gente está aqui na igreja junto e em outros momentos, caminhando junto com essas famílias, com vocês. E que Deus abençoe muito vocês. Vou tentar pegar o João aqui comigo. Vamos ver se ele vem aqui. Será que ele vem? Ele está grandão, né? Olha só. Vem aqui no colo do tio. Vem. Olha que microfone. Nós vamos orar. Se você puder, estenda a mão aqui na direção desses pequeninos. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para eles. Pai querido, que bênção é a gente poder entender que o Senhor é o nosso Pai de amor, que nos criou, que sonhou com cada um de nós, e tem nos abençoado e nos cuidado, e sempre amado e caminhado conosco nessa vida. Obrigado porque no desenvolvimento da vida, o Senhor nos permite ser famílias, e nos permite ter os nossos bebês. Obrigado porque com eles aprendemos mais de quem o Senhor é e quanto o Senhor nos ama. E Deus, eu quero pedir que nessa manhã o Senhor esteja estendendo uma bênção muito especial para cada um desses pequeninos que hoje estão aqui conosco na frente. São crianças que o Senhor amou desde antes do nascimento. E Deus, porque o Senhor sonha com elas, pedimos que o Senhor as abençoe, cerque com toda a Tua graça, Deus, e que elas continuem a crescer nessa terra, ó Deus, aprendendo a conhecer o Senhor desde os primeiros dias. Por isso, pedimos a bênção do Senhor para esses familiares, papais, mamães, avós, titios, e a igreja que convive com cada um deles, para que a gente possa ter a condução, a unção que é do Teu Espírito, para ministrar sobre esses pequeninos. O nosso desejo é que eles cresçam e num dia específico, num tempo especial, se derramem na Tua presença e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, que eles cresçam para serem gente de bênção, gente do Senhor nessa terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês, queridos. Olá, igreja. Apresentamos agora um pouco da experiência que tivemos em nossa viagem missionária à Ilha de Cuba. Foram 6 dias de intenso trabalho, ministrando para artistas, representantes do Ministério da Cultura e também para os irmãos da Liga Evangélica e da Igreja Batista do Aposento Alto. Para a honra e glória de Deus, nesse período que tivemos em missão, 15 pessoas aceitaram Jesus e muitas outras que renovaram seu compromisso com Cristo. Assim, aqui fica a nossa gratidão a toda a igreja que orou e contribuiu para que essa viagem missionária se realizasse. Deus abençoe. Mega Bazar Abraço da Vitória. Produtos novos e seminovos, roupas, sapatos, acessórios, eletrônicos e muito mais. Dia 22 e dia 29 de novembro no hall da entrada da Batel. Oh, que alegria! Sobre o que tem dia 20 de novembro? Ai, é o jantar concerto de Natal. Ah, estou linda e pronta. Rhoda, venha tirar uma foto minha. Partiu o concerto de Natal. Não perca o Mega Bazar, dia 22 e dia 29 de novembro, no hall de entrada da Batel. E no dia 29, embaixadores, vocês têm o culto de reconhecimento de postos, às 17 horas na capela. Nesse mesmo dia 29, nós temos o concerto de Natal, apresentado pelo Espaço Vida e Dança e Espaço Vida e Música, às 19h30. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, destinado à cesta de Natal da BASC.
Amém? Glória a Deus. Porque podemos louvá-lo de maneiras diferentes. Hoje, a gente vai ter o nosso tempo agora dos dízimos e ofertas. E eu queria colocar aqui o microfone um pouquinho para a Jussirene compartilhar com a gente um dos motivos de oferta nessa manhã. Bom dia, irmãos. Nestes dias, quando eu saio daqui da igreja, eu passo muito tempo aqui, é o meu caminho de ir para casa. Eu sempre passo pela lateral do hospital evangélico. E nesses dias o meu coração tem doído muito, irmãos, porque há faixas, pessoas ali, funcionários, passando por situações tão difíceis, e o hospital, ela é a extensão do reino de Deus. E há um clamor aqui dentro do meu coração, e eu queria dividir com os irmãos nesta manhã. A palavra de Deus nos diz em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos apenas por palavras ou por língua, mas por obra e em verdade. Essa palavra de Deus é muito forte, porque ela nos diz para nós não apenas falarmos, mas tomarmos atitudes de fé. E nesta manhã eu estou aqui, me juntando o meu coração, com o coração dos irmãos, para nós, como igreja tão amorosa, nós manifestarmos o nosso amor por essa entidade que tem uma missão tão linda, que é não só de manifestar o amor de Jesus, mas de curar pessoas. Então, irmãos, eu trouxe uma caixa. Essa caixa é uma caixa simbólica. Eu vou estar passando para o pastor Marcílio. Uma caixa simbólica que significa o nosso gesto de amor. Gesto de amor não significa nós darmos aquilo que nós não podemos, mas aquilo que Deus tem nos dado em amor. E nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, porque o nosso próximo precisa de nós. Estou pedindo isso no nome de Jesus, que nós ajudemos o nosso hospital, para que ele continue com a missão que Deus lhe deu lá no passado, que é de servir pessoas. Nós não podemos passar de largo por ali e dizer, não adianta. Nós somos pessoas de fé, que cremos que Deus ainda pode mudar a história do nosso hospital e trazer um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de restauração e um tempo em que nós nos orgulharemos do nosso hospital. Muito obrigada, irmãos, por me ouvirem, ouvir a voz do meu coração. Na quinta-feira haverá aqui na igreja um chá em prol desse hospital. O chá será à tarde. E se você não puder vir, faça a tua oferta de amor hoje. Oferta aquilo que você puder, não importa quanto, mas não passe de largo, irmão. Dê alguma coisa para dizer que você se importa. Muito obrigada. Amém. Nesse tempo de dízimos e ofertas, é um tempo em que a gente pode louvar o Senhor demonstrando o nosso amor, assim como a irmã Jussirene acabou de colocar nessa manhã. Nós queremos agradecer você, igreja, porque estamos já na beirada do nosso bazar. Você já viu ali, nesse próximo sábado, dia 22, já temos o bazar, e 29 também. Eu queria agradecer em nome da igreja a cada um de vocês, porque a gente tem muitos itens novos, bonitos, muita coisa bonita. E aí então fica o convite para você participar depois, vindo aqui entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde, para que então a gente possa participar dessa festa. Por quê? Porque é tudo em prol também da construção, levantando recursos para que a gente possa finalizar a nossa construção. Da mesma maneira, a gente tem o jantar, que é o concerto de Natal, no dia 20 de novembro. Tanto o jantar quanto o bazar são iniciativas de células da nossa igreja, atendendo
os desafios que Deus tem colocado para a gente como corpo de Cristo, como família. E então o jantar é no próximo dia 20 também. Você pode adquirir o seu ingresso e isso vai ser revertido para a construção da nossa igreja, além de ser um tempo muito especial de evangelismo, de partilhar ali da vida de Jesus, com a chegada já do Natal, anúncio do nosso Natal nesse ano. Queridos, esse é o nosso tempo de louvarmos a Deus. O Senhor recebe as nossas palavras, mas também recebe o nosso gesto de amor, como oferta, para dizer, quando nós dizemos a Ele, o Senhor é dono de todas as coisas, e nós te amamos de todo o coração, e Ele continua a estender a sua mão de graça e bênção sobre nós. Se você veio preparado para isso nessa manhã, vamos adorá-lo juntos. Queria ainda dizer a vocês que nós temos recebido muitas e muitas doações para levantar oferta para construção. E na semana passada a gente teve camisetas do Paraná. Hoje é vez de ter camisetas do Coxa. O pessoal gentilmente cede as camisetas para que a gente possa então reverter recursos para a nossa construção. Tem isso, tem os docinhos que você já conhece, tem joias ali, muita coisa que não cabe na mão nessa hora. Mas a gente vai continuar adorando a Deus e você tem a oportunidade de adquirir esses itens e ajudar a nossa igreja. Vamos continuar louvando a Deus? Última estrofe. Os seus tesouros. Os seus tesouros. Esse Deus merece uma salva de palmas, não é verdade? Ele que cuida de nós. Nos estende a sua mão forte. Obrigada, Jesus. Tu és tão bom. Obrigada. Recebe os dízimos, as ofertas, a nossa adoração. Tudo para ti, Deus. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Declare o que Ele
vamos orar agora. Esse é o nosso tempo de oração. Nós estamos juntos aqui com uma equipe de missionários. Estão caminhando para a Índia essa semana. Quando vão? Amanhã já? Quarta-feira. E o pastor Eliezer já foi na frente, está fazendo uma escala lá, visitando nossos missionários na Espanha, o Fernando Plou e a esposa. E então eles seguem para estarem juntos ali na Índia. Nós queremos orar por eles nesse período. E eu queria que você também estivesse perguntando o nome da pessoa que está do seu lado, porque você vai aproveitar nesse tempo e orar por ela, pelas coisas que talvez agora você não consiga saber, mas que Deus sabe que existe e que precisa de cuidado de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E por isso nós oramos, porque sabemos que Deus ouve a nossa oração e estende essa mão poderosa na nossa direção. Um Deus que estende a mão para abençoar essa equipe, para abençoar através dessa gente tantas outras pessoas do outro lado do mundo que precisam do amor de Jesus, que precisam da transformação que só Jesus pode dar. Por isso nós oramos. E esse é o tempo então de você começar a orar. Feche seus olhos, leve os seus pedidos de oração diante de Deus. Lembre de orar pela pessoa que está do seu lado. E nós vamos nos colocar na presença desse Deus tremendo, poderoso, gracioso nessa manhã. Senhor querido, nós estamos num lugar como esse, porque cremos que Tu existes, Senhor, e que nos ama, se importa com cada um de nós. Mais que isso, é Deus soberano sobre todas as coisas, Deus de poder, que intervém na história, ó Deus, e por isso clamamos ao Senhor, colocando nossos pedidos, colocando os nossos anseios, preocupações, porque o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor tem amor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ama e faz diferença na nossa vida. Clamamos, Deus, que o Senhor seja aquele que responde às dúvidas, às perguntas, que abre as portas, Deus, trazendo soluções para as famílias, para as pessoas que estão carentes, necessitadas de direção, de emprego. Ó Deus, abençoa este povo neste lugar hoje. Mas oramos não só por cada um dos que estamos aqui, oramos pela terra, oramos pelo nosso Brasil, nesse fim de semana em que comemoramos mais um ano de proclamação da República, e pedimos, Deus, continua a estender a Tua mão sobre a nossa terra, tendo misericórdia de nós. Sara a nossa terra, Senhor, abençoa este povo, ó Deus, que carece do Senhor e do Teu amor. Ó Pai, oramos não só pelo Brasil, oramos pela Índia nessa manhã, comissionando toda esta equipe aqui. Usa cada homem e mulher que vão estar nesses próximos dias ali, partilhando da Tua palavra, ó Deus, com tantas pessoas naquela terra. Nós amamos cada um deles ali, Senhor, e como Teu povo, pedimos, vai com eles aqui, vai com toda a equipe, Deus, e, ó Deus, se manifesta poderosamente naquele lugar, libertando, salvando, curando, para a glória do Senhor. Obrigado porque o pastor Eliezer já está na Espanha, chegou bem, que o Senhor também abençoe ele ali, com os missionários, Fernando Plou, sua esposa, sua família, aquele trabalho ali na Espanha. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é Deus do nosso coração, mas é Senhor da terra, é Senhor do mundo, e que toda a terra continue, Deus, a perceber que o Senhor é Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Ó Deus, que cada parte desse mundo dobre o seu joelho e se renda diante desse Deus tremendo que Tu és. Ó Deus,
continua a falar o nosso coração nessa manhã. Nós carecemos do Senhor, viemos te adorar, mas queremos receber também do Senhor. Então, recebe as nossas intenções e se derrama sobre nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Em só desespero, amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar e de amor. Ele está aqui. Cristo te estende sua forte mão, sempre pronto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você pode se sentar, querido. Olha, você ouviu tanta coisa a respeito dos movimentos que a igreja está fazendo para esse final de ano levantar recursos para a construção. Por quê? Esse mês aqui é o mês mais complicado. Então você precisa orar pela igreja, que esse mês aqui é o mês financeiramente mais complicado, em termos de compromissos e tudo mais. E nós tivemos iniciativas muito boas das células. Esse jantar que vai ser feito, se não me engano, dia 20 agora, não é? E você pode participar. Toda a renda do jantar vai para a construção, vai para a gente pagar essas dívidas que ainda faltam. E teremos também esse bazar. Para esse bazar, eu estou precisando de voluntários. A igreja está precisando de voluntários. Pessoas que possam dispor durante o dia, na quinta-feira, na sexta-feira, para ajudarem a organizar o bazar. Tem gente que está aqui hoje e que possa ajudar na quinta-feira de manhã ou quinta-feira de tarde, para nessa parte de organização, ou na sexta de manhã ou de tarde, ou se você não pode, nem na quinta nem na sexta, mas você pode estar ajudando no sábado a atender as pessoas. Fica de pé só para a gente saber se tem alguma pessoa aqui que pode ser voluntário. Olha, tem vários aqui que estão levantando, tá? Então eu vou pedir uma gentileza, no final do culto, conversa com o pastor Marcílio, que está aqui, tá bom? Para ele organizar e a gente trabalhar. E se tem alguém que você conhece que pode ajudar, convida, tá bom? Está combinado assim? Muito obrigado, tá, queridos? Que Deus abençoe. No final do culto, procura o pastor Marcílio, e aí ele vai dar as orientações, ver os horários que você pode, e assim a gente vai ter esse movimento gostoso de participação. Todo mundo está participando, e a gente vai estar juntos aqui nesse bazar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 32, a gente tem estudado esse livro, e esse texto, melhor dizendo, sobre o tema, a perspectiva que esse texto nos mostra, que é o temor do Senhor. É interessante que esse texto vai mostrando para a gente a necessidade e o valor de temer a Deus. E nós já aprendemos que o temor do Senhor é a chave de um grande tesouro de Deus. E por quê? Porque o temor do Senhor é um fundamento firme, onde eu coloco os meus pés e vou me alicerçar na palavra de Deus. Depois descobrimos que o temor do Senhor é a chave do tesouro da salvação, porque se eu não temer a Deus, se eu não buscar a Deus, se eu não entender que só Ele salva, não existe salvação. Depois aprendemos que o terceiro tesouro é o conhecimento. Deus
revela, Ele mostra não apenas aquilo que a ciência tem para nós, mas Ele compartilha conosco aquilo que Ele sabe. E quando nós tememos a Deus, nós temos a chave desse conhecimento divino. E no domingo passado à noite, continuamos a estudar e descobrimos que o temor do Senhor é fruto do reconhecimento de quem é Deus, a santidade de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, o justo juiz, Ele é quem abençoa, e Ele que se levanta, e quando Ele se levanta diante de nós, a gente não consegue ficar de pé, a gente cai com a boca no pó. Mas nessa manhã eu quero estudar os versículos 14 e 15, desse texto de Isaías 32, que diz assim: em Sião, os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Querido Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra e aplica, Senhor, esta palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Neil Anderson escreveu uma frase muito interessante no seu livrinho sobre santificação. E ele diz assim: aquele que semeia um pensamento, colhe uma ação. Aquele que semeia uma ação, colhe um hábito. Aquele que semeia um hábito, colhe um estilo de vida. E aquele que semeia um estilo de vida, colhe um destino. O que a palavra de Deus está tentando nos mostrar é que sem santificação é impossível chegar à presença de Deus. É interessante que às vezes nós trabalhamos tanto a ideia do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que a gente esquece que uma das virtudes imutáveis de Deus é a sua santidade. É difícil a gente tentar entender o que é santidade de Deus, não é? Primeiro porque a palavra é uma palavra difícil da gente explicar. Você já tentou explicar o que significa santo? A palavra santo, não o santo de devoção, mas a palavra santo, o sentido. Quer fazer um teste? Eu tentei e eu sofri. Eu quero ver se você vai sofrer também. Explica para quem está perto de você o que você acha que é santo. O que significa santo? Agora pede a explicação do outro. Fala a verdade, a gente não fica meio embasbacado? Bom, o que é santo? Bom, é alguma coisa relativa ao sagrado, é verdade, tá? Mas é só isso. É alguma coisa que tem a ver com pureza, é verdade, mas é só isso. Bom, e aí? E aí? E aí a gente começa a pensar, mas quando eu penso na santidade de Deus, então eu comecei a ler uma série de autores para falar da santidade de Deus, e é interessante que eles dizem assim, olha, a origem da palavra, tanto no hebraico quanto no grego, fala de um Deus que está de alguma maneira separado, que Ele ao mesmo tempo que é Criador, Ele não faz parte da criação. Deus não está numa planta, Deus não está nessa madeira, Deus não está, Ele é outro, diferente da sua criação. E Ele é tão grande, tão majestoso, tão puro, tão tremendo, que
tudo que está impuro não tem condição de chegar perto dele. É interessante que essa noção da santidade de Deus estava muito forte no Velho Testamento, onde as pessoas, quando tinham uma manifestação de Deus na sua vida, eles temiam e diziam assim: e agora, o que vai acontecer comigo? Porque eu percebi uma manifestação de Deus, alguma maneira de visitação do Senhor, e eu sei que eu sou indigno, e eu vou morrer na sua presença. Era essa a ideia. Se o sagrado, o santo, fosse tocado do jeito que a gente está, nós não aguentaríamos a sua santidade e seríamos consumidos por ele. Essa era uma ideia muito forte no Velho Testamento, até pelos símbolos. A palavra de Deus era muito clara em dizer que se alguém entrasse sem estar preparado no santíssimo lugar do tabernáculo ou do templo, era consumido pela glória de Deus. Que se tocasse na Arca da Aliança, porque ela representava o sagrado e o santíssimo, era fulminado pela glória de Deus. E isso aconteceu 2 vezes, se não me falha a memória, no Velho Testamento. Pessoas que foram fulminadas pela glória de Deus. E aí, esse texto de Isaías está refletindo esse aspecto de santidade. Ele diz assim: quem pode chegar perto de um Deus tremendo como esse? Quem pode permanecer na presença dele? E ele vai colocar essa chama eterna, esse fogo consumidor, essa santidade ardente. E aí ele chega à conclusão: aquele que busca viver uma vida santa na presença de Deus. Ele vai dar aqui algumas qualidades, mas o que está por trás dessas qualidades é gente comprometida com a santidade de Deus, gente que está comprometida nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu hábito, no seu estilo de vida. Por quê? Porque se entendemos essa realidade, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos refletir se estamos ou não agradando ao Senhor, porque andar nesta vida, na presença de Deus, é saber que a santidade de Deus nos acompanha em todos os lugares. Talvez a melhor definição de santificação seja aquele santo desejo de ficar mais parecido com Jesus a cada dia. E uma das cenas mais fortes do Velho Testamento para isso, para entender o cuidado que significa andar na presença de Deus, e que pela primeira vez aparece a palavra santo no Velho Testamento, é aquela cena quando Moisés está subindo ali a montanha para ver a sarça ardente. E quando ele chega ali perto, ele escuta uma voz: tira as tuas sandálias, porque esta é terra santa. E aí eu fico imaginando ele andando naquelas pedras sem sandália, quente, escolhendo onde vai pisar para chegar mais perto. E talvez Deus queria que ficasse inculcado na mente de Moisés que buscar a santificação é esse andar cuidadoso na presença de Deus, da gente buscá-lo e ao mesmo tempo saber que a gente tem que estar se preparando para esse encontro com o Senhor a cada dia. É a revelação da santidade de Deus que nos faz entender que é impossível permanecer na presença do Senhor sem que a nossa vida seja santificada, transformada. Toda vez que eu tenho um encontro com Deus, e Deus se revela na sua grandeza, na sua glória, no seu poder, existe dentro de nós o sentimento de indignidade. Eu sou
pecador. E toda vez que eu me encontro com o Senhor, esse sentimento mexe com a minha alma. Eu sou pecador e eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Essa é a segunda figura muito forte do Velho Testamento, quando Isaías entra no templo e ele tem uma visão da glória do Senhor, e diz a Bíblia que a glória do Senhor enche todo o templo. E ele começa a perceber os serafins, ele começa a ver aqueles anjos reluzentes, que a palavra serafim quer dizer brilhante, aqueles anjos reluzentes, cobrindo o seu rosto diante da glória do Senhor, cobrindo os seus pés diante da glória do Senhor, e ele diz: ai, eu estou perecendo, porque eu vi o Santo, eu vi o Todo-Poderoso, eu vi o Senhor, e eu sou alguém que vive no meio de gente que tem lábios impuros, e eu tenho lábios impuros. E é interessante que Isaías, nos primeiros 5 capítulos, ele só usa essa expressão, ai de vós, ele acusa os pecados, mas quando chega no capítulo 6, que ele tem a visão da glória do Senhor, ele grita, ai de mim, que estou perecendo. Toda vez que eu sou visitado pelo Deus Santo e Todo-Poderoso, eu sou confrontado com a minha realidade, diante da santidade de Deus. Você acha que você é uma pessoa boa? Eu acho, você é gente boa, tem muita gente boa aqui, né? Pode dizer para quem está perto, essa é gente boa, né? Gente boa. Agora, se a gente revela a santidade de Deus que está aqui, o nosso padrão de bondade vai lá embaixo. E a gente se compara com a grandeza de Deus, e os nossos pecados ficam claros diante de nós. E o que a Bíblia está dizendo é que o temor do Senhor, esse temor reverente, esse temor que invade a vida da gente com a visão de quem Ele é, ele se torna uma constatação da santidade de Deus, e faz com que nós tenhamos condições de perceber que somos pecadores, e que para permanecer na presença de Deus é preciso que haja uma intervenção de Deus, porque eu não consigo. Por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, porque eu descubro que eu sou só humano, que eu sou pecador, e que eu não consigo chegar na presença de Deus se não houver uma intervenção do Todo-Poderoso. E está lá Isaías gritando, ai de mim, e aí o Senhor fala para o anjo, para um serafim, pega a brasa viva do altar e toca nele. E aí ele vai com a tenaz, pega a brasa viva do altar e toca nos seus lábios para dizer, eu sou quem purifico você. E queridos, essa é a primeira mensagem da santificação. Eu não consigo ser santificado por mim mesmo. Eu preciso que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purifique de todo o pecado. Eu preciso de uma intervenção do céu. Eu preciso da graça de Deus tocando a minha vida. E santificação começa com esse sentimento. Eu preciso de Deus, eu preciso da intervenção dEle, eu preciso que Ele comece uma obra de transformação na minha vida. Mas queridos, santificação não é um ato, santificação na minha vida e na sua vida é um processo, e esse processo vai durar a minha vida toda. A gente só vai estar transformado plenamente quando o Senhor nos levar para a sua glória, porque aí nós vamos receber um novo corpo, e essa carne que luta contra o Espírito, ela vai ser transformada, e aí a gente vai estar livre dos pecados, mas ninguém vai estar livre dos pecados enquanto estiver aqui nessa terra, mas nem por isso eu paro de lutar.
E aí então se une a graça de Deus e o meu desejo de me apresentar a Ele o mais bonito, o mais limpo na presença do Senhor. Quando eu tenho a certeza, a percepção e o sentimento de que Deus anda comigo, de que Deus fala comigo, de que o Deus vivo e todo-poderoso colocou dentro desse templo aqui, pecaminoso, o seu Espírito Santo. Há um sentimento em mim de dizer: Senhor, por favor, faz esse templo ser o mais perfeito, o mais bonito, o mais limpo para o Senhor. Você já recebeu uma visita importante na sua casa? As mulheres vão entender muito bem isso, né? Os homens são mais ou menos assim tranquilos com isso. Alguns, tem outros que são muito, né, assim detalhistas. Mas eu me lembro uma vez que a gente estava esperando alguém chegar, e então a gente prepara o lavabo. Sabe o que é o lavabo, né? Aquele banheiro das visitas. E aí então minha esposa preparou lá as toalhinhas do lavabo. Lavabo não tem toalha normal. Eu não entendi por que até hoje. Mas tem umas toalhinhas pequenininhas que a gente põe lá, né? E tem um sabonete cheiroso que não tem no resto da casa. Enfim, e está lá. E aí eu pensei, bom, eu vou usar o banheiro, estou apertado. Eu, quando fiz o gesto que ia usar o banheiro, eu já, para aí não é para você fazer isso, vai lá para o outro banheiro. Eu falei, mas é banheiro, eu vou dar descarga. Não, tem que estar perfeito, tem que estar limpo. É isso mesmo, né? Estou vendo um monte de mulher balançando a cabeça. Gente, esse é o sentimento da santificação. O Senhor está comigo, e esse lugar tem que estar pronto, a minha vida tem que estar pronta para Ele. Eu quero honrá-lo, eu quero servi-lo, Ele é o meu Senhor. Esse é o sentimento da santificação que vai enchendo a nossa vida. Se a santificação ela começa com graça, ela é uma graça que não pode ficar só na aparência. E é por isso que a Bíblia vai explicar que a santificação é uma oferenda a Deus. O livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, ele vai dizer que o culto do Velho Testamento era você reconhecer que era pecador e que não podia chegar perto de Deus sem que a morte de alguém tomasse o seu lugar. E então, quando você ia ao templo, você levava um animalzinho, e esse animalzinho morria por você, na tua frente. Você punha a mão na cabeça do animalzinho. Esse era um culto violento. Punha a mão na cabeça daquele animalzinho, e o sacerdote pegava uma faca muito afiada e degolava aquele animal. E ele morria na sua frente. E isso porque o salário do pecado é a morte. E cada vez que você ia se aproximar, dizia assim, olha, Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que você não pode chegar perto. Porque os seus pecados diante dele serão consumidos. Então aquele irmãozinho simbolicamente morria por você. Por isso Jesus morreu na cruz por você. E cada vez que você se aproxima de Deus, quem vai na tua frente para intermediar as orações é Jesus, o nosso sumo sacerdote. É por isso que nenhum santo de devoção tem poder de intermediar as nossas orações, porque só Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou. Mas a palavra de Deus vai ensinar que o culto não termina só quando, como o Velho Testamento, quando Jesus morreu na cruz por nós, mas o culto agora é um sacrifício vivo, diz lá Romanos 12, 1. Apresentar-se a Deus em sacrifício vivo, onde eu digo assim, Senhor, Tu não queres mais a minha morte,
porque Jesus já morreu por mim. Tu queres a minha vida no teu altar. E santificação é isso, é quando eu digo, Senhor, a minha vida vai estar no teu altar. E aí o versículo 2 fala como a vida da gente permanece no altar. E diz assim o versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que Deus está colocando para nós é que esse sacrifício vivo agora é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a nossa mente transformada. E a mente transformada significa que os nossos valores, os nossos costumes, que antes eram ditados, segundo Efésios, capítulo 2, pelo príncipe das trevas, pelo príncipe das potestades do ar, por Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Esses costumes, essa visão de vida, essa visão de valores vai ser transformada, porque agora nós vamos conhecer a vontade de Deus. E nós vamos descobrir o que é bom, perfeito e agradável para Deus. E o nosso sacrifício agora é viver o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Porque o que é bom, perfeito e agradável para Deus, será bom, perfeito e agradável para nós. Santificação é uma mudança de mente, onde eu descubro uma nova razão para a minha vida. E a Bíblia diz que se eu fui lavado no sangue de Jesus, perdoado de um pecado, mas eu não entendi o processo da santificação, tem alguma coisa errada. Porque quem foi visitado pelo Santo Deus e sentiu o poder da redenção, não quer viver do mesmo jeito. Não aguenta viver do mesmo jeito, porque o Espírito de Deus infundido em nós, derramado sobre nós, pede de nós mudança, transformação, uma mudança de Senhor. Se antes servíamos ou tentávamos nos adequar aos valores deste mundo, hoje, porque o conhecemos, vivemos em Sua presença e servimos ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 o seguinte: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Já que Deus é bom e perdoa os pecados, será que a gente vai viver de qualquer jeito? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a graça de Deus chegou na tua vida, aleluia, mas não é para continuar vivendo do mesmo jeito, porque ela chegou como uma libertação. Se você era escravo dos seus vícios, se você era escravo dos seus desejos, se você era escravo da sua índole, se você era escravo do seu temperamento,
se você era escravo de alguma coisa, o sangue de Jesus veio para quebrar essas amarras da escravidão. Veio lá e quebrou. Mas não é para você se prender outra vez. É para você agora viver amarrado, envolvido naquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. E esse é o processo da santificação na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer como esse processo vai se dando em nós. Como é que funciona isso? Se eu entendo muito bem o ato da salvação, que é Jesus entrar na minha vida, eu entendo que precisa haver transformação, mas como é que isso vai acontecer em mim? Qual é o processo? E aí 2 Coríntios 3 vai nos ensinar a respeito disso. Diz assim a Bíblia: mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. E aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Paulo está pegando aqui a ideia do que aconteceu com Moisés. Moisés sobe na montanha e fica 40 dias na presença do Senhor. 40 dias na presença do Senhor. E quando ele desce da montanha, o povo fica com medo, porque o rosto de Moisés brilhava. A glória do Senhor tinha sido impregnada na vida de Moisés. E aí eles diziam para Moisés: Moisés, por favor, cobre o teu rosto, coloca um véu, porque nós não conseguimos olhar para você, nós temos medo, você está esquisito, você está refletindo a glória de Deus, e nós só olhando para você, achamos que vamos morrer. Por quê? Porque toda vez que o homem entra na presença de Deus, ele sabe que é pecador. E aí Paulo está dizendo assim, está vendo? Agora, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, você não precisa mais usar o véu. E você pode entrar na presença de Deus não apenas 40 dias, você pode viver na presença de Deus todo dia. E de glória em glória, um pouquinho cada dia, da comunhão, da intimidade com Deus, esta santidade de Deus vai sendo colocada dentro de você. E você que antes estava amarrado para isso e para aquilo, agora você está livre. E Deus começa a transformar, não somente as atitudes, as palavras, os gestos, as coisas boas que vão ficar melhores, e as coisas ruins que precisam ser extirpadas da nossa vida. Santificação é um processo vivido no poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitos de nós, quando entramos nesse processo de santificação, vamos viver experiências extraordinárias na presença de Deus, porque o véu foi tirado, e o Deus vivo nos visita, e Ele nos visita poderosamente, e isso afeta toda a nossa vida, toda a nossa vida. E aí nós entendemos que nossa vida pertence a Ele, e é isso que Isaías coloca naquele texto que a gente começou a ler. O verso 15 diz assim: quem é que pode permanecer na presença do fogo consumidor, da chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno,
que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. O que ele está dizendo é que toda a nossa vida vai ser agora dirigida, acertada para viver do propósito de Deus. Ele vai dizer, os nossos lábios vão falar o que é reto. Você sabe que uma das mudanças mais complicadas na vida de muita gente é parar de falar palavrão? Outro dia eu estava atendendo um irmão, membro da nossa igreja, né? E ele foi conversar comigo na minha sala. Ele ficou comigo cerca de uns 40 minutos, ele falou uns 50 palavrões. E o pior é que ele nem percebia. Fazia parte da vida dele, estava no templo, conversando com o pastor, e nem percebia que estava falando um monte de palavrão. Parece uma coisa boba, não é? Mas o que a Bíblia fala? A boca fala? Uau! Está entendendo? O que a Bíblia está falando é que mudam os valores. Não, essa boca pertence ao Todo-Poderoso. E ela vai honrar o Todo-Poderoso. É por isso que Tiago vai dizer assim, a respeito da língua, que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Então, se a tua boca pertence ao Senhor, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honrável, tudo que tem boa fama, você vai pensar e vai falar. Está entendendo? Isaías vai continuar e vai dizer assim, as nossas mãos, elas não aceitam praticar o que Deus detesta, e esse é um sentimento, a mão não é tua, a mão foi consagrada ao Senhor. A cerimônia de consagração no Velho Testamento era uma figura muito forte do que significa santificação. O sacerdote, quando iria ser consagrado ao ofício sacerdotal, ele ia à presença do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote começava a pegar pedaços dos animais que seriam oferecidos em sacrifício, que seriam queimados no altar. E aí ele começava a colocar uma perna, um peito de um carneiro, eu não sei explicar os nomes daquele tempo, mas você imagina assim, vou falar na linguagem nossa, aí você vai no mercado, tá certo? E diz assim, estende a mão aí, e aí o açougueiro começa a pega um colchão mole inteiro, coloca em cima, coloca um colchão duro ou posta vermelha, coloca uma posta branca, coloca um contrafilé, está entendendo? Agora, você já tentou empilhar carne na mão? Você já tentou? É estranho, porque a carne ela faz assim, ela joga, não é? E você empilha, começa a cair de um lado e começa a cair do outro, e aí ele enchia a mão da pessoa daqueles pedaços de carne, e ele tinha que cuidar para não cair. Já pensou, se cai é um vexame? E o pior, ele tinha que andar até o altar com aquilo, e eu imagino como ele está andando, né? Porque aquilo está assim, e tinha que mover sobre o altar e trazer de volta. E a palavra consagração significa as mãos cheias das coisas santas do Senhor. E o que a Bíblia está dizendo é, a tua mão não te pertence mais. Ela pertence ao Deus vivo e ela existe para a glória de Deus. Mas é minha mão. Não, você é um sacrifício vivo ao Senhor. O nosso tempo é sagrado, pois todo ele está na presença de Deus, para a glória de Deus, porque você vive e caminha numa terra santa da presença de Deus, porque o Senhor está contigo. A nossa casa tem dono, e não é você, chama-se Jesus Cristo. A nossa família tem um propósito e uma missão, sim, ser instrumento de Deus nessa terra. Os nossos olhos não podem estar abertos para qualquer coisa,
Por isso ele diz: feche os olhos para não contemplar o mal. Porque quando você não pode fugir do mal, você fecha os seus olhos e diz: aqui não tem lugar na minha vida. O que a Bíblia está tentando nos dizer é aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte: quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo é: tudo é dele, tudo é por ele, para a glória dele. É uma entrega sem reservas, é uma vida para a exaltação do nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Teus olhos pertencem a Deus. Eu falei a semana passada sobre pornografia. Cuidado com aquilo que você alimenta a tua mente. Por quê? Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, esse vaso, esse templo, esse corpo pertence a Jesus. E onde você vai, Jesus vai com você. Olha para onde você está levando Jesus. Está entendendo? A nossa vida com Deus precisa ser de busca da sua presença, para conhecer a vontade dEle e ser impregnado pela sua glória. Mas precisa ter um efeito prático na nossa vida. A glória de Deus vai transformando a nossa mente, nossos gestos, nossa atitude, nosso dia a dia. Transformação é algo tremendo. Eu tenho visto gente ser liberta de coisas tão terríveis. Eu tenho visto gente ser liberta da influência de Satanás. Gente que você diz assim: não, esses atos não podem ser humanos. Como um pai de família que abusa da sua filha pequena ou do seu filho pequeno. Já vi isso. Alguns fazem isso de pura sem-vergonhice. E outros fazem porque são possessos de Satanás. Já vi os dois casos. Mas quando Jesus entra, não dá para dizer que eu fui lavado no sangue do Cordeiro e continuar vivendo essa porcaria. Você acha que dá? Não tem sentido. Não dá para a gente dizer que Jesus entrou na nossa vida e a gente está preso a alguns vícios, porque eu creio no poder libertador de Jesus. Não dá para a gente dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo e a sujeira está sempre lá dentro e eu nem me incomodar com ela. O pecado vai acontecer na minha vida e na sua vida, mas não pode ser outra coisa a não ser um acidente. Quando ele é deliberado, tem alguma coisa errada na nossa vida. Quando eu perdi o senso da santidade de Deus, eu perco o temor do Senhor. E a Bíblia usa uma palavra muito forte para falar sobre quando a gente perde o temor. A gente vai ficando cara de pau. Tá? E a gente fica sem piedade, sem
temor, sem capacidade de sentir o nosso pecado. Nessa manhã eu queria orar junto com você, como a gente sempre faz toda manhã. E essa não é uma oração fácil de fazer. É oração de confissão. Em todos os avivamentos da história, uma das coisas que sempre aconteceu foi o reconhecimento da santidade de Deus. E como fruto desse reconhecimento da santidade de Deus, o temor do Senhor vinha e arrependimento chegava. A gente começava a ver que o pecado que está dentro de mim não é pecadinho, é pecado que me separa de Deus, que estraga, que corrompe, que divide, que machuca a mim e machuca outras pessoas. Nessa manhã eu queria orar pedindo que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Mas eu queria orar para que o Espírito de Deus faça uma invasão na tua vida. E nessa invasão, ele comece a limpar o que está sujo. Porque essa casa que é você, vai se tornar morada do Altíssimo. E tem que ser cheia da honra, da dignidade, da glória do Senhor. Então, se hoje o Espírito de Deus toca o teu coração, e o sentimento que você tem é um sentimento sincero, verdadeiro, de arrependimento. Senhor, não quero continuar vivendo desse jeito. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu perdão, mas mais do que isso, porque senão eu vou fazer tudo de novo. Eu preciso de uma santa intervenção do teu Espírito. Eu quero contemplar a tua face, conhecer a tua voz, sentir o teu poder, porque isso, Senhor, vai ser a grande motivação para cada dia. Eu poder andar descalço nas pedras do Monte Sinai da tua presença, com cuidado, buscando a tua santidade. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Se houver, eu vou pedir para você levantar-se do seu lugar, vir aqui para a gente orar. E eu sempre digo por que faço isso. É porque se você não é capaz de ouvir a voz de Deus e obedecer num templo, não se engane. Você não vai obedecer lá fora. Então, se o Espírito de Deus está te chamando, vem cá, é confissão, é entrega, é pedido de misericórdia, é pedido de intervenção do Altíssimo, é pedido de graça de Deus vindo sobre nós, graça libertadora, graça poderosa. Então, onde você estiver, lá em cima, lá aqui embaixo, se o Espírito de Deus te chama, se tiverem casais aqui, a quem o Espírito Santo falou, olha, vamos mudar algumas coisas, então venham os casais. Se tiverem casas, famílias, que Deus está dizendo, essa casa não te pertence, essa casa é minha, e você tem lutado para não deixar ser dele. Então você vai dizer, Senhor, hoje, Senhor, eu vou precisar de uma intervenção tua. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, quero orar com você. Venha. Esse é tempo de intercessão, de oração, de clamor a Deus, santificação. Sem ela, ninguém vai ver o Senhor. Porque não dá, não tem jeito. Fogo consumidor da presença de Deus, não dá, não tem jeito. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem. Esse é tempo da gente conversar com Ele.
alguns irmãos chegando ainda, eu quero orar com você. Isso. Vamos orar. A oração de confissão só você pode fazer. Eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu? Eu só posso confessar os meus pecados. Não tenho jeito. Então, fala com Deus. E 2 palavras-chave você precisa lembrar na sua oração: arrependimento. Eu não quero viver assim mais. Por favor. E fé. Eu creio que se o Senhor me visitar, se o Senhor morar aqui dentro, se o Senhor se derramar com o seu Espírito, eu vou ser livre e transformado. Então essas 2 coisas, coloca agora na sua oração. E se tiverem pecados específicos que escravizam você, às vezes a gente tem uma coisa ou outra que amarra a vida da gente. Então, coloca o nome desse pecado, diz: Senhor, esse aqui está me amarrando, isso aqui está me prendendo, me perdoa, me lava, mas transforma a minha mente, transforma a minha mente. Pede para Ele encher com o Espírito Santo, para Ele encher com o Espírito Santo, transbordar a tua vida. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, tem aqui o teu povo. O Senhor não apenas conhece o que vai no coração deles, mas o Senhor os conhece. O Senhor os chama pelo nome. Eles são teus filhos amados. E foi o teu Espírito que aplicou a mensagem ao coração deles. Talvez para outras pessoas aqui nesse lugar, essa mensagem tenha sido estranha. Mas para eles, especificamente, o Senhor falou o coração deles. E eles estão aqui em resposta, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero continuar assim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eles também estão aqui, Senhor, reconhecendo que sem o derramar do Teu Espírito, sem a infusão da Tua graça transformadora, eles não vão conseguir mudar, porque na verdade já tentaram. Mas agora, Pai, eu quero te pedir, visita esses Teus filhos, Senhor, e que o Santo Espírito de Deus seja derramado sobre eles, de uma maneira tremenda, que eles conheçam o Senhor, que eles ouçam a Tua voz, que eles sintam a Tua presença, que o brilho da Tua glória seja impregnado neles, e de glória em glória, Senhor, eles sejam marcados pelo Senhor, e que aquilo que antes os aprisionava, os amarrava, seja agora expulso, quebrado, arrebentado, de tal maneira, Senhor, que eles sejam amarrados pelo amor do Senhor, envolvidos no poder da Tua glória, cercados pela graça de Jesus, e que, Senhor, toda a opressão de Satanás contra essas vidas, em qualquer forma, seja agora quebrada, destruída, expulsa em nome de Jesus, e venha sobre eles a marca do Senhor, que eles sejam marcados pelo Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa o casamento, abençoa, Senhor, os filhos, abençoa, Senhor, a casa, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa, Senhor, abençoa, revela a Tua glória, e que eles andem sem véu por este mundo, para que a glória de Deus seja vista. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém
e amém. Amém. Fica de pé, você que está aqui, você que está aí, fica de pé também, tá? Dá a mão para quem está perto, a gente vai encerrar esse culto juntos aqui, tá? Olha, uma dica, se você, quantos aqui já tem célula? Levanta a mão, quero ver, já tem célula? Já tem. Quem não tem célula aqui, levanta a mão, tem vários aqui. Sabe o que é célula? Célula é um grupo pequeno que se reúne nas casas e a gente checa a vida um do outro, ora um pelo outro, tá? E eu queria desafiar você a fazer parte de uma célula. A gente ouve um sermão como esse, tem tanta coisa na cabeça. E aí, durante a semana, esse sermão, ele é lembrado. Ele diz assim, escuta, como é que você está colocando isso em prática na tua vida? Como é que a glória de Deus está? Olha, eu não vivi isso ainda. Então vamos orar junto agora. Você viver agora. É esse tempo de comunhão uns com os outros e de oração uns pelos outros, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, quem está em célula aqui, que está de mão dada aqui? Levanta a mão, quero ver, lá. Então você que está em célula, vem para frente também, vem abraçando alguém, tá? E mais rápido, gente, senão você vai morrer de fome aqui hoje, né? Vai dar meio-dia e o povo vai morrer de fome. Se você está em célula, vem aqui para dar um abraço, diz assim, olha, você quer fazer parte? Quero te convidar para a minha célula. Se você não pode esse dia, o outro vai te ajudar a achar outro, tá? Mas a gente está junto nesse processo, tá bom? Aqui na frente, ó, tem uns jovens aqui que levantaram a mão, não é? Que não estão em célula. Queria que alguns jovens que pudessem vir para cá, ó, bem aqui na frente, ó, onde eu tô, tá? Dá um acenozinho, você que está aqui na frente que não tem célula, levanta a mão. Ó, aquela senhora não tem, esse jovem aqui, olá, esse meu amigo. Você não tem célula ainda, rapaz? Não? Ah, então tá bom. Aqui, ó, vem esse lado aqui, preciso de ajuda, tá? Isso, aqui desse lado tem uma senhora de vermelho ali, não é isso que está sem célula? Ali, ó, tá vendo? Isso, aí, então tá aqui. Tem aqui esses jovens, não chegou ninguém aqui, ó. Vem pra cá, ó. Aqui, esse povo todo aqui, ó. Tinha levantado, aí, tá certo? Esse moço ali também, não foi? Que levantou a mão, aquela moça que tá ali atrás, tá? Chega junto aí, tá? E agora todo o povo de Deus adorando ao Senhor, tá? Se você viu chegar alguém perto, não chegou perto de vocês, ô, tô aqui também, viu? Eu quero, tá? Vamos lá, adorando ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero. Minha rocha e redentor, cante. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, todo dia, todo instante, sempre hei de te
esse culto orando nessa manhã. E em seguida, se você pode ser voluntário para aquele bazar, eu vou estar aqui do lado, a gente vai conversar, tá bom? Fecha os seus olhos. Deus querido, nós te agradecemos pelas manifestações do Teu Espírito na nossa vida nesta manhã. Obrigado pela Tua voz falando, atingindo a nossa vida e o nosso coração. Senhor, saímos daqui com o compromisso de oferecer a nossa vida integralmente, totalmente para o Senhor. Deus, como ouvimos aqui, não podemos sozinhos. Vai conosco, Senhor, vai conosco, Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a direção e as consolações doces e preciosas do Espírito Santo, e a graça, o favor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, estejam conosco, sejam marcas da nossa vida, deste povo que está aqui, e todo o povo espalhado na face da terra, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e amém. Vai na paz do Senhor Jesus, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Os pastores vão estar ali à porta para te cumprimentar, para te dar um abraço. E a gente se vê hoje às 19 horas. Que o Senhor abençoe a sua vida.